Bem-vindos à nossa segunda aula de resistência dos materiais 2 em modo remoto. Hoje a gente vai fazer uma revisão teórica da parte que precisa de mecânica técnica para essa matéria. A gente já fez alguns comentários lá na primeira aula que a gente iria trabalhar inicialmente no plano, então a gente vai usar de equações de equilíbrio só somatório das forças em x e y e somatório dos momentos em torno do eixo z. Também foi passado lá na primeira aula que a gente precisava recordar os apoios do primeiro gênero, apoio do segundo gênero e o engaste. Então, eles aqui, é bom lembrar os desenhos, como é que funcionam, e eu apresentei um vídeo mostrando para vocês o funcionamento através do kit mola do apoio do primeiro gênero, que pode deslocar horizontalmente, mas não na vertical, e pode rotacionar. Mostrei o apoio do segundo gênero, que é fixo, né? Ele não desloca nem na horizontal e nem na vertical, mas também permite a rotação. E falamos sobre o engaste. Vou passar aqui mais rapidinho, que a gente já viu isso na primeira aula. Ok. Uma coisa que a gente passou bem de leve na primeira aula é sobre a estaticidade. Eu falei que a matéria deveria se chamar isostática, porque a gente só vai abordar nesse curso as estruturas isostáticas, mas eu comentei a existência de estruturas hipostáticas e hiperestáticas. Agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhe isso, né? Vocês devem lembrar lá do ensino médio o que significa o prefixo iso. Iso é igual, ou seja, a estrutura ela fica em equilíbrio estável porque ela tem os apoios em número necessário para garantir esse equilíbrio. Não importa se mude o carregamento, a estrutura vai continuar em equilíbrio porque ela tem o número de reações exatamente igual ao número de equações de equilíbrio. Então é possível equilibrar o sistema mesmo que as forças externas mudem. Já as estruturas hipostáticas, hipo menos, os apoios são em número inferior ao necessário para garantir o equilíbrio. Ou seja, o número de reações de apoio é menor que o número de equações. Essas estruturas hipostáticas, elas até podem estar em equilíbrio, mas seria um equilíbrio instável. Qualquer mudança no carregamento, qualquer mudança externa das forças, iria abalar o equilíbrio da estrutura. As estruturas hipostáticas acabam não sendo estudadas no curso de engenharia, mas as estruturas hiperestáticas, o pessoal da civil vai estudar um pouco mais para frente, acho que o pessoal da mecânica também, nas outras resmates. E, no caso das estruturas hiperestáticas, que são as mais comuns na prática, né, os apoios são em número superior ao necessário. Então, o número de reações de apoio é muito maior, às vezes, do que o número de equações de equilíbrio. Torna-se um sistema indeterminado, e aí, para conseguir resolver, são necessárias algumas equações adicionais, que são as equações de compatibilidade de deformações que vocês vão ver mais para frente. Então, esse semestre a gente vai abordar as estruturas isostáticas para ter uma boa base delas, porque sem uma base muito boa de isostática, fica praticamente impossível aprender as estruturas hiperestáticas. Vamos ver aqui os exemplos. O exemplo de uma estrutura hipostática seria como se fosse essa gangorra. A gente pode até conseguir um equilíbrio, mas qualquer mudança nas cargas faz com que ela desequilibre. Então, é um apoio que pode tanto deslocar de um lado para o outro, o apoio do primeiro gênero, na horizontal, e permite rotação. Um apoio só significa que eu tenho nesse sistema só uma reação de apoio e as 3 equações de equilíbrio. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem 2 apoios do primeiro gênero, ou seja, essa estrutura é hipostática porque na horizontal, qualquer força que eu aplique na horizontal, ela se desloca. Já na vertical, eu consigo manter algum equilíbrio da estrutura. Vou passar de novo. Tudo bem na vertical, mas a horizontal, os apoios do primeiro gênero permitem que ela se desloque.
E aqui tem um exemplo, que seria uma estrutura com 3 apoios do segundo gênero. A estrutura não se desloca, mas a gente acaba tendo uma hiperestaticidade, porque a gente não consegue definir o valor dessas reações horizontais em cada apoio quando a gente aplica uma força horizontal, e a gente não consegue definir o valor das forças verticais. Aqui tem os exemplos do modelo reticulado dessas estruturas. Estruturas isostáticas, então vamos lá. 3 equações de equilíbrio, 3 reações de apoio. No caso do engaste, a gente tem reação vertical, reação horizontal e momento no engaste. Ou uma estrutura biapoiada, que teriam 2 reações de apoio no apoio do segundo gênero e uma reação vertical no apoio do primeiro gênero. Nesse caso aqui é a mesma coisa, só que o que a gente chama com a estrutura em balanço, né? Quando a viga ela ultrapassa os apoios e fica uma parte externa à parte apoiada. Alguns exemplos de estruturas hipostáticas: 3 apoios, só que do primeiro gênero. Qualquer força horizontal iria desequilibrar essa estrutura. Aqui, uma gangorra feita com o apoio do segundo gênero. Eu colocando qualquer força nessa estrutura, eu tendo a rotacionar ela em torno desse apoio. E aqui uma estrutura que é um mecanismo hipostático que nem essa aqui. Aqui tem 3 reações de apoio, mas não garante o equilíbrio horizontal. Aqui temos 3 reações de apoio. Porém, se eu colocar uma força vertical próxima desse apoio do primeiro gênero, eu não sou capaz de restringir a rotação em torno do primeiro apoio. Estruturas hiperestáticas, bom, aí a gente aproveita e comenta sobre uma coisa que vocês vão ver também nas matérias mais à frente, que é o chamado grau de hiperestaticidade. Uma estrutura hiperestática quando ela tem mais apoios do que o necessário. A quantidade de reações de apoio a mais do que esse necessário vai definir o grau de hiperestaticidade da estrutura. Então, por exemplo, essa aqui já seria isostática só com engaste, mas ela ganhou também um apoio do segundo gênero, ou seja, ela tem uma reação vertical e uma reação horizontal a mais, portanto o grau de hiperestaticidade dela seria 2. Uma estrutura hiperestática com 2 engastes. Bom, se o engaste já é suficiente, o outro engaste dá 3 reações de apoio a mais que o necessário, portanto o grau de hiperestaticidade seria 3. Essa estrutura aqui, ela ser biapoiada, um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero já seriam suficientes para garantir a estabilidade. No entanto, ela tem 2 apoios do segundo gênero a mais, então grau de hiperestaticidade igual a 4. E aí a gente começa finalmente a colocar a mão na massa. Tem um exemplo de cálculo de reações de apoio que seria interessante vocês tentarem fazer. Algumas perguntas. Será que essa estrutura que está desenhada aí é isostática? Quantas reações de apoio ela tem? As reações verticais são nulas só porque a gente tem 2 momentos ali, mas não tem nenhuma força vertical? Vocês conseguiriam calcular os valores de cada reação? Então a gente pede para vocês pausarem o vídeo, tentarem resolver e, quando vocês estiverem prontos, vocês colocam o vídeo em movimento de novo, valendo. As respostas são: sim, a estrutura é isostática, ela tem 3 reações de apoio, ou seja, temos 2 reações no primeiro apoio, uma vertical e uma horizontal, e uma reação vertical no segundo apoio. O fato de não ter forças verticais não significa que a reação vertical em A e que a reação vertical em B vão ser 0, mas sim que a soma dessas 2 reações verticais vai ser 0. Quais serão os valores dessas reações? De novo, se vocês ainda não calcularam, dá uma pausa, porque no próximo slide já vai ser falado a resposta. Então vamos lá. A gente tem que calcular então uma reação horizontal no apoio A. Ora, se a soma das horizontais tem que ser igual a 0 e não tem nenhuma outra força horizontal atuando na estrutura, então com certeza a minha reação horizontal em A vai ser 0. A soma das forças verticais, todas atuantes na estrutura, tem que ser 0. Então a gente conclui que VA, se eu adotar inicialmente para cima, mais VB, se eu também adotar inicialmente para cima, elas somadas têm que ser 0.
E aí, a gente vem aquela questão do somatório dos momentos. O somatório dos momentos tem que ser igual a zero. A gente adota um ponto mais fácil de calcular esse somatório dos momentos, por exemplo, em torno do apoio A. E aí, a gente vai ter 8 kN em sentido anti-horário, 8 kN também em sentido anti-horário, e a única força que pode anular isso é a força vertical em B multiplicada pelo braço de alavanca 8. Ou seja, para a gente conseguir anular os momentos em A, essa força, na verdade, tem que ser 2 kN para baixo. Então, VA vai ser 2 kN para cima. Espero que todos tenham conseguido chegar tranquilamente nessa resposta. Como falei, é uma revisão de mecânica técnica, mas qualquer dúvida, a gente tem o espaço destinado a isso, né, pelos grupos. A outra forma de resolver o mesmo problema é usar o conceito de binário. Então, a gente pode simplesmente pegar todos os momentos e dividir pelo braço de alavanca, e a gente vai perceber que forças iguais e opostas formam um binário capaz de anular esses 16 kN que estavam rodando em sentido anti-horário. A gente consegue anular com esse binário em sentido horário. Outro exemplo de novo. Será que essa estrutura é isostática? Quantas reações de apoio ela tem? O somatório dos momentos é igual a zero em qual ponto da estrutura? Valores de cada reação e, de novo, tentem resolver, deem um pause no vídeo e depois vocês podem conferir a resposta. A estrutura é isostática, ela tem 3 reações de apoio, um apoio do segundo gênero aqui com reação vertical e horizontal e um apoio do primeiro gênero aqui com reação vertical. O somatório dos momentos é igual a zero em qual ponto? Qualquer um. É sempre bom relembrar isso, né? Às vezes o pessoal acha que, não, o somatório dos momentos é igual a zero nos apoios. Não. O somatório dos momentos ser igual a zero para garantir o equilíbrio de uma estrutura, ele vai ser igual a zero em qualquer ponto. Para efeito de cálculo, para facilitar a nossa vida, a gente adota, às vezes, um dos apoios, porque aí as forças aplicadas nesse apoio já não vão produzir momento nele. E aí o cálculo fica mais fácil. De novo, tentem calcular os valores das reações de apoio, e aí a gente vai usar as equações de equilíbrio, de novo, somatório das forças na vertical, no horizontal e somatório dos momentos em torno de qualquer ponto, para achar essas reações. A gente precisa achar reação vertical em A, vertical em B e horizontal em B. Pela soma das forças horizontais, é fácil achar a reação horizontal em B. Se tem 2 kN indo para a direita, a gente precisa ter 2 kN indo para a esquerda para equilibrar isso. Da mesma forma, as forças verticais, se tem 4 kN descendo, então VA mais VB tem que ser 4 kN subindo. Até acho que está bem tranquilo. E aí vem a parte do somatório dos momentos em torno de qualquer ponto ser igual a zero. Para facilitar a nossa vida, foi adotado o apoio B. Por quê? Porque aí nem HB, nem VB produzem momento em torno desse ponto. A gente vai usar apenas o VA multiplicado por 4, pelo braço de alavanca. A gente vai usar esse 4 vezes 2, esse 8 multiplicado por quanto? Por nada, já é um momento, ele já entra direto na conta. E esse 2 aqui, multiplicado também pelo braço de alavanca. Tá, quais os sentidos que a gente vai adotar e que sinais a gente utiliza para isso? O sinal, na verdade, não importa. Eu não gosto de definir sinal nessa aula. Tanto que, às vezes, em um exemplo, eu coloco o horário como positivo ou coloco o anti-horário como positivo. Isso é de propósito, porque, na verdade, a convenção de sinais que vai interessar a gente esse semestre não é para o cálculo das reações de apoio. A convenção de sinais que interessa a gente é o que acontece de cada lado de uma seção da estrutura.
Então, como os corpos estão em equilíbrio, sempre que eu tiver de um lado da estrutura um momento anti-horário, com certeza do outro lado da seção, daquela mesma seção, eu vou ter o mesmo momento horário. Então, se eu fixar em vocês a ideia de positivo ou negativo para um sentido de rotação, eu temo que isso possa atrapalhar vocês quando a gente chegar nessa parte da matéria, que é o que realmente nos interessa, que são os esforços. Então, voltando, não me importa se na parte de cálculo das reações de apoio vocês querem adotar o horário como positivo ou horário como negativo. O que vale é que, se vocês adotarem inicialmente esse aqui como positivo, em torno do apoio B, 8 kN horário, tudo que for horário, como 2 vezes 2, e o sentido original do VA 4 vezes VA, eles vão ter sinal positivo. Já a força vertical 4 kN vezes 2 vai ter sinal negativo. E a gente somando isso tudo, vai chegar à conclusão que o VA teria que ser 1 kN para baixo para ser capaz de anular tudo o que está acontecendo na estrutura. Com isso, se eu tenho 1 kN descendo e a soma de VA mais VB tem que ser 4, aqui a reação em B é 5 kN para cima. Outro exemplo para a gente é reações de apoio agora de um pórtico engastado. Então, reparem, sim, é isostática, continuamos tendo três reações de apoio, só que agora, em vez de calcular 2 reações verticais e uma horizontal, a gente vai calcular as reações do engaste, ou seja, vertical, horizontal e o momento que vai impedir que esse engaste rotacione para um lado ou para o outro. De novo, o somatório dos momentos é igual a zero em qualquer ponto, só que fica mais fácil a gente adotar logo o engaste para a gente descobrir quanto vale o momento resistente no engaste.